pessoal, tá gostando do canal? Tá curtindo as nossas aulas? Então se inscreva no canal, ative o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso canal, indique os vídeos para aquelas pessoas que possuem dificuldade em química e também para aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga no vestibular. Enox, galera, valeu! Fala pessoal, professor Duzão do Enox Química. E aí, tudo bem? Então vamos iniciar uma série de aulas sobre química orgânica. Estão preparados? Então acompanhe com a gente aí. Valeu, Enox! E a aula de hoje a gente vai falar sobre o histórico da química orgânica, como que ela se constituiu desde o surgimento da ciência moderna até os tempos atuais. Vamos com a gente? Valeu, Enox! Fala pessoal, estão preparados para entender a química orgânica? Então vamos lá. Vamos estudar bastante, vamos cair de cara nos livros e assistir bastante as videoaulas, que essa série é bacana, essa série de vídeos é bem legal. Então, para iniciar as nossas aulas de química orgânica, eu trago para vocês o elemento carbono. Olha o elemento carbono aqui, ó, tá? O elemento carbono, que é basicamente entendido hoje como o elemento que basicamente norteia o estudo da química orgânica. Hoje em dia, né, na atualidade, a química orgânica ela é basicamente uma química do elemento carbono. É uma química que estuda os compostos do carbono, certo? O carbono aqui representado com o número atômico Z6 e o número de massa arredondando aí para 12, tá? Aqui eu trago o diagrama de Linus Pauling e aqui a distribuição do elemento carbono, e isso vai ser importante para as aulas posteriores. Então, aqui no nível número 1, o carbono ele tem 2 elétrons, e aqui no segundo nível, ó, o carbono tem 4 elétrons. Então, eu posso representar o carbono somente pela camada de valência, aqui pela última camada, com seus 4 elétrons. Beleza, pessoal? Isso é bastante importante. Falando um pouquinho a respeito do cotidiano em termos de química orgânica, boa parte dos compostos químicos que são estudados hoje pela química orgânica, eles sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade. A queima da madeira na Idade do Fogo já era feita muito antes de Cristo. A humanidade já produzia bebidas alcoólicas, cervejas, vinhos. O vinagre, muitos corantes utilizados em alimentos já eram conhecidos antigamente. O ser humano ainda buscava o elixir da longa vida, então muitos extratos vegetais foram obtidos, muitos medicamentos foram produzidos a partir de plantas. Então, isso basicamente era um ancestral da química orgânica lá na Idade Média. Atualmente, os compostos orgânicos eles são ainda mais empregados do que eram antigamente. Então, por exemplo, você vai num posto de combustível, né? Você vai abastecer o seu carro com etanol ou com gasolina. Essas duas substâncias, elas são substâncias orgânicas. Se você está doente, por exemplo, vai até uma farmácia ou um hospital, vários medicamentos que você ingere são de origem orgânica, né? Possuem o elemento carbono. Se você vai a um supermercado, você vai a um açougue comprar alimentos, esses alimentos, né, baseados em proteínas, carboidratos ou lipídios, são alimentos de origem orgânica, de procedência orgânica. Então quer dizer que o carbono ele está inserido nesses compostos, e isso é bastante importante para que nós compreendamos esse conteúdo. Mas a química que hoje nós entendemos como a química do elemento carbono, a química que se preocupa em estudar os compostos carbônicos, ela nem sempre foi analisada dessa forma. O Bergman, por exemplo, ele definiu em 1777 o termo química orgânica, ou seja, uma química baseada em compostos oriundos de seres vivos, de organismos vivos. Então ele fez a definição: orgânico, tudo aquilo que está relacionado a organismos vivos, e a química inorgânica é tudo aquilo que não está ligado a organismos vivos, ou seja, uma química mineral. Partindo dessa ideia, o Berzelius ele lançou uma ideia de que somente os seres vivos possuiriam uma força vital, capaz de produzir esses compostos orgânicos.
Ou seja, então quer dizer que a ideia dessas substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas, ou seja, preparadas artificialmente, quer que seja em um laboratório, numa indústria, em qualquer lugar possível. Então quer dizer, aquilo que é orgânico é produzido por seres vivos, e aquilo que é inorgânico, a própria natureza se encarrega nas próprias reações químicas envolvidas nesses minerais. Com base nisso, um alemão chamado Wöhler, em 1828, quebra essa ideia de Berzelius. A ideia de Berzelius é que todos os organismos vivos, eles criam, eles produzem moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas só podem ser criadas por esses organismos. O Wöhler, ele, a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, que vocês podem ver aqui, ó, a partir do aquecimento desse cianato de amônio, ele criou uma molécula importante, uma molécula que era até então exclusiva de seres vivos, que é a ureia. Então, a partir deste momento, Friedrich Wöhler, ele quebra a ideia de Berzelius. Ele rompe com essa ideia de Berzelius de que a química orgânica é uma química exclusiva de seres vivos. Na verdade, não. Ela pode ser uma química, né, os compostos orgânicos, eles podem ter origem a partir de compostos minerais, como o cianato de amônio. Então, vou colocar aqui, ó, composto mineral. Cianato de amônio, beleza? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Valeu, é nóis!